Maravilha! Estamos aí com o pessoal do sexto ano hoje e a nossa aulinha ao vivo vai ser a idade dos metais, né? Estamos aí com 7 pessoas na sala, mas daqui a pouquinho esse número aumenta. Eu vou pedir para vocês colocarem no grupo, pessoal, que a aula já está começando, né? 8 pessoas já na sala, ó. Então, avisa lá no grupo de vocês que a aula está começando para a galera ficar sabendo. Meus amigos, a aula de hoje é a idade dos metais. Obrigado, Petros. Petrinho já falou que colocou lá. Isso. Então, a idade dos metais, nós vamos trabalhar esse assunto hoje. Depois que eu trabalhar, eu vou passar para casa e eu abro para perguntas no final. Tranquilo? Então, vamos lá. A idade dos metais, pessoal, ela vai de 5.000 até 4.000 a.C. Nessa época, existem as técnicas de metalurgia. O que é a metalurgia? É você pegar o minério, né, usando fogo, você levar ele ali em altíssimas temperaturas e fazer utensílios com ele, arma, né, uma série de coisas que era necessário para o homem sobreviver. Então, o primeiro tipo de metalurgia que o homem conseguiu desenvolver foi objetos de cobre. Então, você tem vários objetos aí feitos com cobre. O segundo, o homem conseguiu fundir o cobre junto com o estanho. Eu estou na página 42, Petros. O cobre com o estanho. Então, no primeiro momento, o homem fez os objetos de cobre, só que o cobre não era tão resistente. Ele quis melhorar essa resistência. Aí ele vai fundir junto o cobre mais o estanho. Quando você funde o cobre e o estanho, você passa a ter o bronze, que é mais resistente. E depois conseguiram um elemento mais resistente ainda, talvez o mais resistente de todos, do minério de ferro, que era fundir o minério de ferro e conseguir o próprio ferro. Então, é o terceiro aí mais resistente. Hoje, a gente já sabe que se usa o quê? O aço, né? Que é melhor ainda do que o ferro, porque o ferro enferruja, o aço não enferruja, e o aço é tão resistente quanto o ferro. Mas naquela época, então, o primeiro foi o cobre, segundo foi o bronze e o terceiro o ferro. E aconteceu uma coisa interessante por causa da metalurgia. Aconteceu a chamada Revolução Urbana. O que foi a Revolução Urbana, né? Você tinha nessa época, pessoal, antigamente as pessoas tinham os agrupamentos chamados de clãs. O que era o clã? O clã é quando você tinha uma família e essa família tinha um patriarca, a pessoa mais velha, que liderava o clã, né? Então, com a Revolução Urbana, com o crescimento das cidades, os clãs viraram tribos. Tribos seria o ajuntamento de vários clãs, de várias famílias. E dessas tribos, posteriormente, surgiram os núcleos populacionais mais densos, por exemplo, como as cidades. É o que nós chamamos de Revolução Urbana. O que seria a Revolução Urbana? A vida, aos poucos, ela foi mudando do campo para a cidade. Então, o homem foi deixando o campo e foi indo para a cidade. E aí, algumas invenções também importantes apareceram, né? Você tem os meios de transporte. Nessa época foi inventado, por exemplo, o barco à vela, foi inventada a roda, né? A produção agrícola, por causa disso, melhorou, né? A produção agrícola, eles inventaram também o sistema de irrigação, que aumentaram as áreas de cultivo. Então, isso tudo trouxe um crescimento para aquele momento muito grande mesmo, né? Então, apareceram nessa época também os primeiros códigos de escrita, a chamada, que região, professor? Região da Mesopotâmia, região do Egito. Você tem a escrita cuneiforme ou a escrita hieroglífica. Que tipo de escrita era essa? Em forma de código, né? As pessoas tinham os códigos e nesses códigos ela ali registrava o seu cotidiano, a sua cultura, a religião, o seu cotidiano, o seu dia a dia. Então, era uma escrita em forma de símbolos. Você não tinha as letras ainda que nós conhecemos hoje, mas o homem entendia aqueles códigos, ele entendia aqueles símbolos todos, né? Então, a escrita foi muito importante
para o homem começar a escrever, a guardar a sua história, a sua cultura e transmitir isso de uma geração para outra. E na América, professor, como é que são os primeiros grupos que chegaram aqui no continente americano? Os primeiros povos, como que se estuda isso, né? Então, com base nos vestígios, pessoal, os estudiosos, os arqueólogos, eles começaram a estudar o processo de migração da espécie humana para o continente americano. Isso, segundo eles, teria ocorrido de 40 mil e 20 mil anos atrás, antes de Cristo ainda, né? É uma região muito estudada, por exemplo, é uma região de São Raimundo Nonato, no Piauí. Ali fizeram estudos ali, uma arqueóloga brasileira chamada Nied Guidon. Então ela estudou ali em 1973. Você tem também o sítio da Lapa Vermelha, aqui perto do município de Pedro Leopoldo, que foi estudado, né, pelo grande biólogo dinamarquês, aí, o Peter Lund. Então, na região ali de São Raimundo Nonato, Piauí, você tem a Nied Guidon, e ela sustenta a hipótese da presença humana no continente 40 mil anos atrás. Então, o fóssil humano considerado mais antigo da América do Sul foi descoberto na região ali de Lagoa Santa, né? Na região, de Pedro Leopoldo, no sítio ali, sítio da Lapa Vermelha. Foram feitas escavações, o Peter Lund descobre um fóssil ali mais antigo, até mesmo do que o de Raimundo Nonato, né? E esses estudos de Peter Lund, eles giram em torno do século XIX. E como é que o homem, aí algumas pessoas perguntam, como é que o homem, então, chegou no continente americano? Bom, a teoria diz que ele chegou pelo Estreito de Bering. O Estreito de Bering é aquele pedaço, né, que une a porção, feito pelo mar, né, o mar passa ali, uma porção de terra da Rússia, a parte oriental da Rússia, uma porção oriental do Alasca e mais os Estados Unidos. Então, o Estreito de Bering une, vamos dizer assim, o Ocidente com o Oriente. Então, o homem teria vindo por ali. Os primeiros povos que ocuparam o continente americano, que passaram, né, pelo Estreito de Bering, eles teriam percorrido o continente asiático, atravessando para a América pelo Estreito de Bering. E eram originalmente, segundo alguns pesquisadores, do continente americano e possivelmente aborígenes da Austrália. Ou era da África ou da Austrália, por causa do tipo de crânio, a formação, né? Então, entende-se que eles têm a mesma origem desses povos. E os primeiros habitantes do Brasil? Os primeiros habitantes do Brasil, meus queridos, foram os ameríndios que aqui viviam. Você tem muitos povos aqui. Você tem Tupi-Guarani, você tem Tupi, você tem os sambaquis. Pessoal, as páginas, o pessoal está perguntando de página aí, eu estou aqui depois da 42, eu já estou lá na 47. 42, 40, entendeu? Eu estou explicando essa matéria toda aí, tudo que eu vim falando até agora. Então, depois eu vou marcar o para casa para vocês, ok? Então, os primeiros povos aí, vamos prestar atenção. É muita informação que a gente vai dando, então isso é muitas páginas de livro mesmo. Então, os primeiros povos, a gente fala, por exemplo, que são os povos sambaquis. O que é sambaqui, professor? É uma palavra indígena que significa um morro de 30 metros de altura, formado por conchas, por restos de animais, esqueletos humanos, utensílios, ossos, pedaços de cerâmica. Então, isso ficava no litoral. E muitas vezes, antigamente, o mar mais alto, essa faixa de terra foi coberta por água. Então, esses morros chamados de sambaquis, esses morros cheios de concha, né, cheio de restos de animais marinhos, de esqueleto humano, pessoas que viviam ali no passado. Então, estudar o litoral brasileiro, fazer as escavações desses sambaquis é muito importante para a arqueologia. No momento, esse tipo de pesquisa é proibida no Brasil, para não estragar a costa brasileira, né? Então, um tipo de pesquisa hoje que não está podendo ser feita mais no Brasil. Então, os sambaquis surgiram nos locais onde as primeiras comunidades se fixaram. A gente chama de povos sambaquis.
Esses povos viviam no litoral, eles acompanhavam o litoral brasileiro, eles cercavam o litoral brasileiro. Então, depois dos povos sambaqui, você tem também os tupi-guaranis. Os tupi-guarani eram um povo mais do interior, era um índio mais, vamos dizer assim, um índio mais bravo, um índio mais guerreiro. E quando o tupi-guarani ele veio para o litoral, ele praticamente expulsou os povos sambaquis, né? Aqueles povos que viviam aqui no litoral brasileiro. Tá joia? Então, pessoal, se eu perguntar para vocês aí, ó, qual a importância da idade dos metais? A idade dos metais é importante por quê? Porque ela possibilitou, né, o surgimento de novas técnicas de metalurgia. Qual que foi o primeiro, os instrumentos que o homem fez com a metalurgia? Foi o cobre. Depois ele fundiu o cobre com estanho, ele passou a ter o bronze. Depois passou a ter o ferro. Com isso, muita coisa aconteceu, né? Nós vimos que as formações das cidades começaram a acontecer, nós vimos que as invenções como meio de transporte, o barco à vela começou a acontecer, nós vimos que a metalurgia também ajudou na Revolução Agrícola, porque aperfeiçoou o arado de tração animal, a invenção da roda, né? Isso tudo foi muito importante. O processo de escrita, isso tudo vem acontecer exatamente aonde? Na chamada Idade dos Metais. Então a Idade dos Metais, ela acontece depois do período do Neolítico, né? Lembra lá que tem o Paleolítico, o Neolítico, e depois você tem o quê? A Idade dos Metais. Então, nesse período, a população humana, em termos de produção agrícola, ela cresce muito. Ela cresce muito mesmo, tá? E aí depois eu falei com vocês o quê? Eu falei com você da procedência dos povos aqui no continente americano. Presta atenção, temos 15 pessoas na sala aí, ó. Então, veja bem, com base aí nessas ondas e nesse processo, acredita-se o quê? Que a espécie humana tenha chegado no continente americano de 40 mil a 20 mil antes de Cristo. E eu falei para vocês duas regiões muito importantes onde estudos foram realizados. Uma região de São Raimundo Nonato, no Piauí, 1973, ali você tem a antropóloga brasileira Neide Guidon, e falei também do grande dinamarquês, né, o biólogo dinamarquês, o Peter Lund, que ele estudou aquela região do sítio da Lapa Vermelha, escavações ali próximo do município de Pedro Leopoldo, em Minas Gerais. Então isso tudo foi no século XX. E a partir daí você começa a ter as correntes migratórias, né? Como que o homem teria chegado aqui na América? E ele teria vindo caminhando pelo Estreito de Bering. Lembrando que o Estreito de Bering é aquela região ali que une a Rússia, né, o Alasca e os Estados Unidos. O Alasca faz parte dos Estados Unidos, inclusive. Então o homem teria vindo por ali, né? E possivelmente habitado e povoado o continente americano. E aí eu falei dos primeiros habitantes aqui do Brasil, eu falei dos povos sambaquis, que é aquele povo que ocupava o litoral brasileiro, e falei também do Tupi-Guarani, que é aquele povo do interior que vem, que quando chega no litoral ele vai expulsar os povos sambaquis do litoral brasileiro, ok? Com isso, nós estamos encerrando, meus amigos, o capítulo 2 do nosso livro. E aí eu vou abrir para perguntas, e logo depois das perguntas, eu vou marcar também o para casa para vocês, para a gente estar fazendo aí esse pedaço, esse para casa aí, tá joia? Eu vou só interromper minha gravação aqui. Um abraço, tá?